Hello! Boa noite, pessoal. Boa segunda para vocês. E seja bem-vinda a uma live de preparação para o workshop do raciocínio clínico pélvico. Esse workshop tá incrível. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, ó, para ver se melhora aqui, ó. Esse workshop tá incrível. Eu passei meu final de semana todo me dedicando a esse workshop pra gente conseguir destravar o seu raciocínio clínico voltado às disfunções do assoalho pélvico. Você saber como você consegue atuar nas disfunções com segurança, se tornando referência na sua região, ainda em 2025. Então, estamos nas lives de preparação. Essa semana vai ter várias lives. Hoje, na quarta e na sexta-feira, te preparando para esse workshop. Minha gente, vocês estão preparados? Porque eu estou 100% preparada, porque eu já tô toda preparada. Foi o final de semana todo dedicado a isso. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como você se porta como fisioterapeuta seguro na atuação. Isso é uma dificuldade muito grande dos fisioterapeutas pélvicos. Ó, Bárbara, estou ansiosa, acabei de me formar, não vejo a hora. Milena, estou prontíssima. Uhul, pessoal, vai ser incrível. Vai ter prática. Você vai entender como realizar a avaliação do assoalho pélvico com passo a passo. Vou te explicar tudo que você precisa para entender como raciocinar clinicamente nas disfunções do assoalho pélvico. Então, tá incrível. Estou ansiosa e precisando. Muito bem, boa noite. E hoje vai ter uma live muito massa em que eu quero te mostrar e te explicar como você se torna um fisioterapeuta seguro. A maioria dos fisioterapeutas que terminam a pós-graduação e fazem cursos de formações se sentem seguros. Vocês acreditam? Deixa eu botar uma luzinha aqui. Vocês acreditam que o pessoal faz pós-graduação, investe em várias formações e mesmo assim se sentem inseguros na atuação? Isso acontece por um simples motivo e muito complexo também, que é que as formações, de forma geral, elas não ensinam processo de atuação. Ó, Vitória tá falando aqui, terminei a minha pós faz 1 ano, agora em julho, e até hoje não consigo atuar na área, me sinto muito insegura. Isso é um relato muito comum para os fisioterapeutas pélvicos, infelizmente, porque nós não aprendemos sobre processo de atuação na fisioterapia pélvica. A gente estuda sobre o quê? O tratamento voltado à incontinência urinária, o tratamento voltado a uma urgência, o tratamento voltado à constipação intestinal, não é? Mas parece que fica muito na superficialidade. E quando chega um paciente pélvico, você se sente completamente perdido. Ou quando vem um paciente com 2 características ou mais disfuncionais, você se sente perdido na atuação. Estela, por que isso acontece? Porque eu terminei a minha pós-graduação, investi caríssimo nela, ou eu terminei aquele curso de formação que prometeram horrores e eu saí com medo de atender. E muitas vezes negando o paciente porque eu não me sinto segura na atuação o suficiente para aceitar um paciente pélvico. Isso acontece porque não te ensinaram o processo do início até o final da atuação profissional como fisioterapeuta pélvico. Como assim? Não te ensinaram como seria a construção de um tratamento voltado para as disfunções do assoalho pélvico. Na verdade, nem te ensinaram o que são disfunções do assoalho pélvico. Você aprendeu sobre doença, você aprendeu sobre queixas, sobre sintomas, mas quando fala sobre funcionalidade ou, na verdade, disfunção muscular de assoalho pélvico, você ficou abandonado em relação a isso e ninguém te ensinou como identificar uma disfunção muscular. E eu gosto de deixar isso muito claro para você, porque nós somos fisioterapeutas. Nós somos profissionais do movimento. Nós somos profissionais que atuam na musculatura. Então, quando a gente aprende apenas e ouve apenas sobre história clínica, disfunções clínicas e queixas, parece que a gente não sabe de nada. Por quê? Porque nós sabemos apenas como tratar disfunções musculares. A gente não sabe atuar com base na queixa. Se vem um paciente dizendo, eu tenho síndrome de Peyronie, o que você vai fazer com essa informação? Entende que ela é muito abstrata para um fisioterapeuta? Agora, se você
avalia o seu paciente, entende o processo e na avaliação você identifica que o paciente tem uma hiperatividade muscular e você tem que reduzir o tônus, você entende que fica muito mais claro o tratamento e existem vários tipos de disfunções do assoalho pélvico e é sobre isso que eu quero te ensinar no workshop do raciocínio clínico pélvico. E é por isso que você precisa estar inscrita, você não pode perder. É no dia 21. Estamos fazendo lives de preparação para você não esquecer e não sair despercebido e esquecer completamente, tá bom? Ó, Lu falou, não tenho pós, mas fiz um curso dominando o raciocínio clínico, estou super segura. Concluir é o próximo passo. Parabéns, muito bem. E no workshop você vai entender esse passo a passo. E eu quero te explicar agora como é esse passo a passo para você se tornar seguro na atuação. Como eu te falei, você não é seguro na atuação, parece que você não sabe atuar, porque não te ensinaram passo a passo de como você precisa atuar nas disfunções do assoalho pélvico. E é isso que eu quero abordar nessa live, para você entender que existe um passo a passo e que você deve segui-lo para você conseguir atuar nas disfunções do assoalho pélvico no seu paciente. Hoje não tem certificado. Para você se inscrever no workshop, você precisa clicar no link da bio, mas espera um pouquinho, vamos terminar a live? Quando terminar a live, você vai para o link da bio. E sim, o workshop tem certificado. Então, você vai ter todo certificado, tem que assistir às aulas para ganhar o seu certificado. Atendo com o que aprendi na faculdade, mas eu queria ir além. É isso, você precisa sempre de mais aprimoramento e se especializar mais para se tornar referência na sua região. Então vamos lá, eu quero conversar com vocês sobre o passo a passo para você se tornar um fisioterapeuta que sabe o que está fazendo, porque muitas vezes você sente que não sabe direito o que está fazendo, né? O primeiro passo a passo é captar o seu paciente pélvico. Você precisa saber captar. Esse paciente precisa chegar até você. Então, captação é o primeiro ponto, que é extremamente importante. E por que eu tô falando de captação primeiro? Porque é o que acontece de forma cronológica, né? Você capta o paciente, ele chega até você. Quando ele chega até você, você precisa, a partir daí, vender a sua avaliação. Então, você precisa se tornar um fisioterapeuta vendedor e não somente um fisioterapeuta que atende, né? A gente também tem que sair daquele meio apenas de técnico, né? De realizar um recurso, realizar uma técnica. A gente precisa empreender também. Sabe por quê? Quando você empreende e você sabe captar seu próprio paciente e você sabe vender a sua avaliação, fica tudo dominado na sua mão, sabe? Você tem o domínio da sua carreira, você tem a segurança na sua carreira. E quando você delega para o dono da clínica que você atende, o dinheiro e o poder fica na mão dele. E eu quero para você, fisioterapeuta, que o poder da atuação, o dinheiro esteja de forma predominante na sua mão. E se você não tá gostando do lugar que você tá atendendo, se estão te tratando de forma desrespeitosa, se você tá sendo humilhado no ambiente de trabalho, fazendo coisas que não são da sua área de atuação, que isso é muito comum acontecer. Quando você domina a captação de paciente e os pacientes vão para você por causa do seu nome, você troca de clínica assim. E você não vai ser mais desrespeitado profissionalmente. E quando você domina a captação, ninguém vai te tratar de forma desrespeitosa, porque o dinheiro tá com você. E se você sair, vai sair também os pacientes. Então, esse profissional, esse dono de clínica precisa te tratar com respeito e te tratar bem. Vai ficar gravada assim essa live lá no feed, tá bom? Não se preocupe, a live vai ficar gravada. Então, o primeiro passo é captação, porque você domina a captação, o paciente vai atrás do seu nome e, além disso, você pode demitir a clínica que você não tá gostando. Ah, eu quero que você faça post no Instagram, entregue panfleto na rua. Não vou fazer, não é minha responsabilidade e não vou. Ah, então você não é o perfil ideal de fisioterapeuta que a gente quer na nossa clínica. Então, tchau. Vá com Deus. Eu vou ir embora e eu vou para um lugar em que
Eu quero, entendeu? Então, o primeiro pilar é captação. E existem muitas clínicas no mercado de fisioterapia que são clínicas usurpadoras, clínicas FDP. São clínicas de fisioterapia que desvalorizam o profissional. E a gente precisa sair desse posicionamento de estagiário, de fisioterapeuta inseguro, que não se posiciona no ambiente de trabalho também. Tudo fica gravado. O workshop também, mas por tempo limitado. Por isso que você precisa assistir, tá bom? O workshop vai ficar gravado, mas é por tempo limitado. Então, o primeiro ponto é você captar para o poder estar na sua mão e sua decisão de escolha de precificação, porcentagem está na sua mão também. O segundo ponto é você precisa vender a sua avaliação para o seu paciente, vender o seu tratamento para o seu paciente. Não sei se já aconteceu com você, que por algum motivo conseguiu captar um paciente, ele chega até você e no momento que ele chega até você, você conversa com ele e ele não fecha a avaliação. Ele pergunta o preço, você diz o preço e ele some. Isso acontece porque você não está sabendo vender a sua avaliação, que é extremamente importante, né? A gente precisa avaliar o nosso paciente para a gente conseguir continuar no tratamento fisioterápico, ele continuar o tratamento, enfim. Então, vender a avaliação. Esse é o segundo ponto. E depois que a gente vende a avaliação, a gente vai realizar uma avaliação, não é mesmo? Mas o que acontece no mercado de trabalho é que muitos fisioterapeutas avaliam sem clareza do que estão procurando naquelas disfunções do assoalho pélvico, naquelas características disfuncionais do assoalho pélvico. E é exatamente isso que eu quero te mostrar lá no workshop. Eu tô no fisioterapeuta estagiário. Como captar pacientes pélvicos? A gente tem várias estratégias de captação. Para trabalhar em espaço de outra pessoa por porcentagem, precisa de algum documento ou registro profissional para começar? Registro, CREFITO. Então, a gente precisa realizar uma avaliação que realmente existe um processo avaliativo em que você escuta o paciente, elege sintomas hiperativos ou hipoativos. Eu vou explicar tudo isso de forma mais profunda no workshop. Então, todo mundo que está aqui perguntando e quer saber mais informação, eu vou explicar de forma bem mais profunda no workshop, tá bom? Mas, em relação à avaliação, a gente precisa escutar características disfuncionais, sintomas disfuncionais na própria fala do paciente. Com base nisso, escolher uma hipótese de diagnóstico. Então, quando a gente está escutando o nosso paciente na avaliação, a gente precisa dar um diagnóstico funcional antes mesmo dele deitar na maca e a gente fazer uma avaliação física. Então, com base nisso, né, com o que a gente escuta do nosso paciente, a gente vai eleger uma hipótese. A gente vai pensar assim, eu acho que esse paciente tem tal diagnóstico cinético funcional. Quando o paciente deita na maca, a gente vai realizar uma avaliação em que a gente elege as características disfuncionais do assoalho pélvico. E eu vou te explicar passo a passo da avaliação lá no nosso workshop, tá certo? Então, você vai eleger as características disfuncionais do assoalho pélvico e com base nessas características, você vai dar um diagnóstico cinético funcional ao assoalho pélvico. Porque, com base nisso, a gente vai propor um tratamento rápido e eficaz. Porque nós, como eu falei, somos profissionais do movimento. A gente precisa dar um diagnóstico. Na neuro, por exemplo, a gente dá diagnóstico, não dá? Esse paciente tem uma hemiparesia direita. Lembra na graduação? Esse paciente tem uma hemiparesia esquerda, enfim. Faz tanto tempo que eu não vejo neuro, mas na pélvica isso não acontece. A gente não dá diagnóstico, a gente fica apenas fazendo perfect. E lá no workshop eu quero falar com vocês mais sobre isso, tá bom? Explicar qual é esse passo a passo e como a gente elege um diagnóstico cinético funcional. Porque, de acordo com esse diagnóstico funcional, a gente vai eleger o tratamento. Então, vamos lá. A gente capta nosso paciente pélvico, depois a gente vende a avaliação,
A gente faz uma avaliação norteadora que dá clareza do tratamento fisioterápico, dando o diagnóstico cinético funcional ao assoalho pélvico. E de acordo com o nosso código de ética, o fisioterapeuta tem o dever de dar diagnóstico fisioterapêutico. Então, isso é um dever como profissional e os fisioterapeutas não fazem isso. E talvez você pode até ficar, nossa, realmente eu não faço. Mas por que você não faz? Você não faz porque você não foi ensinado a dar um diagnóstico fisioterapêutico. Você foi ensinado a trabalhar com base em queixa. E é aí que está a sua insegurança. É porque você é um fisioterapeuta que quer ser clínico. E isso não bate, não dá. Eu quero te propor você ser um fisioterapeuta que é funcional. Aí fica mais fácil você trabalhar. Você tem clareza da atuação. Então, a avaliação norteadora, ela dá no final um diagnóstico cinético funcional para o assoalho pélvico. O quarto ponto é vender a avaliação. No final da avaliação, a gente precisa vender a nossa avaliação, nosso tratamento. E a gente precisa definir fases de tratamento e construir um plano de tratamento para aquele paciente. E é assim que muitos fisioterapeutas conseguem vender planos de tratamento com valor fechado para aquele paciente. E a partir disso, nós estabelecemos objetivos terapêuticos e vamos eleger os recursos que você tem disponível para atuar naquele paciente. Porque muitas vezes você fica pensando, porque o paciente tem incontinência urinária, qual é o recurso que eu preciso? E essa mentalidade é muito comum, mas está errada. Você precisa entender esse processo. Então, Estela, por que eu estou insegura? Porque eu fiz pós-graduação, estou gastando muito dinheiro em curso e eu continuo insegura. Porque até o momento te ensinaram a ser clínico, mas você tem uma graduação em fisioterapia e você precisa aprender a ser fisioterapeuta, só que do assoalho pélvico. E te ensinaram apenas sobre sinais e queixas. É por isso que você está inseguro. E eu te proponho a se tornar um fisioterapeuta seguro ainda em 2025, e você se sentir seguro é o caminho para você se tornar referência na sua região e você conseguir construir uma carreira que é a dos seus sonhos, do jeitinho que você sonhou. Mas para isso você tem que ter muita segurança na atuação. Não dá para você querer ser referência, crescer, captar paciente, se você ainda não sabe atuar bem. Entendeu? Então é muito importante você se tornar um fisioterapeuta seguro. Esse é o primeiro passo. E sim, vai ficar gravado. Para começar a atender, você precisa basicamente do recurso mais importante, que é raciocínio clínico. Não adianta você querer comprar e gastar dinheiro em recurso, sendo que você não tem o que é o mais importante. Você saber como estabelecer todo esse processo. A avaliação, que dá clareza de um diagnóstico, que você consegue propor um tratamento eficaz para a necessidade da disfunção daquele paciente, certo? E por isso eu quero convidar aqui para a mesa uma fisioterapeuta que ela tá arrasando na área de atuação. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para a Esther solicitar participar, para eu conseguir ver o nome dela. Ama a área, conclui a graduação agora, não sei por onde começar. Assista o workshop. Você vai ter clareza de processo terapêutico. Isso é algo que você não aprende em nenhum outro lugar. E ninguém te ensinou isso. Então, é uma fisioterapeuta, é uma semeadora, que ela está atuando como fisioterapeuta pélvica. Deixa eu ver. Aí, olá, Esther maravilhosa. Tudo bem? Esther é uma fisioterapeuta semeadora que está crescendo na fisioterapia pélvica. E ela faz parte do Semeando na Pélvica. Sim. Que é uma formação completa de carreira
tanto de raciocínio clínico quanto de empreendedorismo. E eu queria te perguntar, Esté, por que você decidiu entrar no Semeando na... Eu entrei porque eu tinha muita insegurança de como atuar. Eu já tinha feito pós-graduação, né, em saúde da mulher, mas eu não me sentia confortável em atuar. Porque embora a gente tenha muitas matérias, eu não sentia que eu tinha aquela base, então eu tinha medo de ter pacientes dessa área. É muito comum, né? A gente fica bem perdidinha no início, nem sabe como dar esse primeiro passo, nem sabe por que está inseguro. E eu quero deixar claro que você está inseguro, né? Que está começando, e você estava inseguro porque você não tinha essa clareza de processo. Eita, deu uma cortadinha aqui para mim. Caiu. Deixa eu te convidar de novo. Tô igual a Esther. Mas é muito comum, minha gente. Vamos dizer, 98% dos fisioterapeutas que terminam a pós-graduação ficam perdidos e travados, como está agora na tela. Travados na atuação e não tem clareza. Deixa eu te convidar. Pronto. Convidei. Então é muito comum esse sentimento e agora voltou. Ai, dei risada aqui. Tem que dar. Sim, eu me sentia muito perdida, né? Uhum. E eu te conheci através de um workshop. Tá dando pra me ouvir bem ou tá Tô cortando? sim, tô sim. Eu te conheci através de um workshop e me passou muita confiança, né? Só que o workshop deixa a gente com gostinho de quero mais. E aí foi que eu decidi que eu precisava, de fato, ser uma semeadora. Entendi. E o que você mais gostou do Semeando na Pélvica, assim, que você realmente viu que era o que você precisava? Eu acho que, assim, essa questão de tirar da nossa mente a questão de patologia, de doença, porque não é sobre isso, né? Vai muito além É. e de você se sentir confiante. Às vezes a gente pega uns casos mais bomba, né? Mas eu me sinto confiante para resolver a questão, tratar o paciente. E também de ter vocês ali no suporte o tempo todo. Se a gente precisar para qualquer momento, eu sei que você tá ali para me ajudar. E ter essa troca, né? Isso. E é muito mais tranquilo quando você sabe que tem alguém para discutir um caso clínico, para tirar uma dúvida, alguém que você. A gente sempre precisa de alguém para tirar suas dúvidas e para você dividir um caso clínico. Até eu mesmo, às vezes eu tenho um caso clínico que eu queria conversar com alguém sobre esse caso, para ver se a pessoa está tendo a mesma visão de que eu. Até porque é importante a gente ajustar a rota para o tratamento ser efetivo. E quanto mais efetivo e mais você acertar na entrega de resultado do seu paciente pélvico, mais você cresce como fisioterapeuta. Sim. Então, cada paciente que você atende é uma sementezinha que você está plantando para o seu futuro. E é extremamente essencial. Às vezes a gente não acredita, mas aquele paciente que você atendeu foi a chave para você conseguir uma indicação médica. E a partir dali você conheceu, fez uma palestra. E é assim que a gente precisa crescer, né? E a gente precisa de alguém para realmente segurar na nossa mão e nos dizer como a gente tem que atuar também, Sim. né? Porque eu, por exemplo, eu sofri muito na minha carreira errando. Eu errei demais. Mas eu errei porque não tinha quem me orientasse. E em Então, curto processo, né? e é custoso, tanto financeiramente quanto emocionalmente, fisicamente, tudo. Então, por exemplo, eu demorei 6 anos para eu conseguir ter clareza do processo, né? De como atuar. E de, nossa, foi isso que eu estava fazendo errado. E não precisa acontecer isso com você. E na fisioterapia parece que falta isso, né? A gente se unir mais, a gente ajudar um ao outro. Sim. E o Semeando na Pélvica vem com essa proposta de tipo, todo mundo segura na mão do outro e todo mundo vai crescer junto. E com certeza a outra semeadora vai te auxiliar também. E todo mundo vai só crescer profissionalmente, né? E quando você faz o seu bem feito, não tem para onde correr. Não tem Sim. como errar. E queria saber, como é que você estava antes de entrar no Semeando na Pélvica? Qual era a tua história? Antes,
eu não tinha coragem de embarcar nessa aventura, né? Então eu atendia em outros lugares. Se eu não me engano, na época que eu comecei, eu tinha recém saído do hospital. Eu sempre soube que eu queria atuar na saúde da mulher. Só que aí, antes, né, quando eu terminei a pós, eu achava que eu ia atuar somente com gestante. Hum. E assim, eu sempre gostei muito dessa área, né? E conforme eu fui fazendo, semeando, eu fui vendo e me descobrindo muito na parte de urogineco, de dor na relação, incontinência urinária. E foi me dando mais clareza. Antes, eu não conseguia, por exemplo, nem sublocar uma sala. Então, eu atendia domiciliar. E hoje essa realidade mudou. Eu atendo domiciliar, mas é uma opção, não é algo que eu só podia atender daquela forma, né? Então, assim, além, claro, né, de me dar mais firmeza, comecei a ter visibilidade aqui na cidade que eu moro, dar palestra. Então, hoje eu com certeza sou uma outra profissional, daquela que entrou no Semeando. E te dou trabalho também. Dá, pode dar. E é tão bom quando a semeadora usa e abusa, sabe? Porque a gente quer isso mesmo. Eu e a equipe, a gente quer que você cresça. E assim, use mesmo, pergunte mesmo, me enche o saco mesmo. É um maior prazer. E você sabe que tudo que eu tenho eu dou de coração e faço o meu melhor para você ter uma visão diferente daquele caso clínico, saber como empreender, né, e como utilizar aquele paciente para o seu crescimento. Então é muito importante a gente ter essa visão mais global, né? Então hoje você está alugando sala, sublocando sala? Eu subloco sala ainda, mas é uma sala totalmente diferente daquela que eu iniciei. Então já é uma baita conquista, porque antes eu nem podia sublocar, né? Uhum. Aí os recursos são teus? São Aí meus. você. Acredito. Você lembra que quando a gente conversou a primeira mentoria, eu falei, Stella, eu tô desesperada, eu não sei por onde que eu começo, eu não tenho nem como investir. Uhum. Aí agora tu tem o que de recurso, assim? Eu tenho os massageadores, tenho o TENS, tenho. Ai, meu Deus. Os dilatadores. Ainda faltam muitas coisas, né? Mas eu já tô muito parceira. Que massa, que massa. Que bom, Esté. Então é tão bom ver assim uma pessoa aqui. E você se vê como referência? Me vejo, hoje eu vejo. Ah, que massa! Eu lembro que um tempo atrás eu fiz essa pergunta e você respondeu ainda não. Você Ai, lembra? lembro. Eita. Perdi o celular. Vocês lembram que eu perdi o celular? Ai, Uhum. aconteceu tanta coisa. São altos e baixos, mas o importante é não desistir. Não Sim. desiste, continua. Muito fisioterapeuta que está assistindo, talvez se sente que tem que mudar de área de atuação, que a fisioterapia pélvica não é para você. Isso é mentira. É para você sim. Mas você precisa ir com calma, um pé atrás do outro. Participa do workshop. Eu vou entregar muito, né? Tá todo prontinho para vocês. Esté, muito obrigada por participar, por aceitar esse convite, como Obrigada a sempre. você. Você tá linda, Você viu? maravilhosa, Gostou? lindíssima. Isso é a fisioterapeuta pélvica, é incrível. Muito chique. Ó, Ai, as meninas você estão me tá elogiando trabalhando. aqui. Tem até Ó, paciente minha. ó, o pessoal perguntando, você trabalha só com Eu pélvica? trabalho só com a pélvica, eu me sustento só com a pélvica. Você vive da fisioterapia pélvica? Eu vivo da fisioterapia pélvica. Uhul! E você, mais o quê? Deixa eu perguntar. Ah, não sei. Sua agenda dos sonhos ou ainda não? Ainda não, Vai mas a ser minha agenda dos sonhos é atender 2 dias na semana. 2 dias e vai chegar lá. Amém. Que Muito massa. em breve. Vai sim. Vai semeando na pélvica que você chega lá. Sim. Muito Eu também obrigada. sou muito grata por vocês. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse convite, porque eu sei que vocês confiam em mim. E eu sou extremamente grata porque eu conheci você, conheci as meninas, né, através do Semeando, e é realmente uma família. Ninguém solta a mão de ninguém. Ai, que massa. Muito obrigada, viu, Esther? Muito Obrigada. obrigada, pessoal. Lembrando que nosso workshop é no dia 21 até o dia 23, gratuito, com certificado. Agora a gente vai encerrar a live. Você pode, no link da bio, se inscrever. É gratuito, com certificado, atividade, está bem legal. Perdi meu final de semana, estou até com dermatite e cansaço. Porque não é fácil, mas vai ser um prazer ter você lá com a gente, tá? Quem está assistindo.
Um beijo para vocês. Muito obrigada, Esther, mais uma vez. Beijo. Até a próxima, Até. pessoal.